eu vou gravar um relato para vocês que eu pensei bastante se eu ia contar ele, sabe? Ele é um relato assim do momento difícil, um momento de perda para mim, para minha família. E aí, no determinado momento, eu falei, não, eu não vou contar esse relato, não. Eu tenho outros relatos, eu posso contar, mas aí o guia que tá sempre aqui do meu lado, né? Porque eu tenho certeza que ele tá sempre aqui comigo, ele falou o seguinte para mim: grava sim, porque daqui a um tempo você talvez não lembre mais com riqueza de detalhes. E é verdade, né? Nós vamos esquecendo as coisas. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a gente viveu aquilo, se foi bom ou se foi ruim, a gente viveu, a gente passa por aquilo, né? E aí a gente guarda aqui, ó, no nosso computador. Esse computador aqui, o HD dele é enorme. E ele vai guardando as coisas, ele vai empurrando para lá, ele vai empurrando, que é para dar espaço para as coisas novas. Tanto é que se vocês forem no seu computador e vasculhar, vocês vão encontrar fotos que vocês nem lembravam mais que vocês tinham tirado aquelas fotos, mas elas estão lá, guardadas, bem assim a nossa cabeça. Então ele falou assim, o guia com que eu trabalho, que tá sempre comigo, ele se chama Exu Veludo, né? Acredito que seja um ancestral meu, por isso que ele está tão presente no meu dia a dia, 25 horas praticamente. Ele está comigo quando eu estou acordada e quando estou dormindo também. Hoje mesmo eu tive um sonho com ele que foi bem intrigante. Nossa, não consigo falar essa palavra. Intrigante. É alguma coisa que tem a ver com trigo, te deixa intrigada. Enfim, aí ele falou assim pra mim, que era pra mim gravar assim, porque daqui a um tempo eu não vou mais lembrar com riqueza de detalhes, porque querendo ou não eu vou envelhecer também, né? Não tem como, eu não queria, mas faz parte da caminhada. E aí ele falou que talvez daqui a um tempo, daqui 50 anos, daqui mais 30 anos, eu não lembre direito o que aconteceu nesse dia, certo? Porque, né, a gente vai esquecendo mesmo. O meu pai, ele fez a passagem dele. Como ele mesmo dizia, ele tomou o trem azul, né? Já tem 3 anos. E ainda é muito fresco na minha memória este momento que eu vivi com ele lá no hospital. Ele tava com muito medo. Ele falava assim pra mim que ele tava com muito medo. E eu perguntava pra ele, você tá com medo de quê? E ele dizia, eu não sei te dizer, mas eu tô com muito medo. E eu falava pra ele, não, pai, não fica com medo não, já você volta pra casa. Porque eu também, no fundo, eu não queria acreditar que meu pai tava prestes a fazer a passagem, que aquelas horas que eu vivi com ele eram as últimas horas da vida dele aqui no planeta, né? Eu tinha certeza que ele ia se recuperar e ele ia voltar para casa, mesmo sabendo já um tempo atrás que ele ia fazer a passagem. Mas tem algumas coisas que a gente prefere ignorar. Quando os guias vêm e falam pra gente, a gente prefere ignorar e a gente não aceita, né? Porque a gente nunca quer que alguém da nossa família, alguém tão presente como é pai e mãe, vá embora. Mas infelizmente, eu sou mãe e um dia eu também vou embora, né? Enfim, o meu último dia com meu pai no hospital, eu apliquei reiki nele, porque ele dizia que ele estava sentindo frio. Ele mesmo que pediu para mim aplicar reiki. Aí eu apliquei reiki nele, fiquei um tempão ali aplicando reiki nele. E uma coisa que eu achei bonita, os enfermeiros, quando eles entravam e eles viam que eu estava aplicando reiki, eles ficavam ali quietinhos. E os outros pacientes que estavam no quarto ficaram todos quietinhos também. E eu sinto que todos receberam aquela energia do reiki, que é uma energia maravilhosa, né? A energia de cura. E aí eu apliquei reiki nele, ele me agradeceu, ele se acalmou um pouco mais, mas mesmo assim ele não conseguia dormir. Ele tinha muito medo, ele dizia que quando ele deitava faltava o ar dele e ele
foi ficando. Ele passou uma noite, acho que sem dormir, e no dia seguinte ele também. E aí eu comecei a pedir para as enfermeiras, porque na minha concepção era a cama que não deixava ele dormir, porque ele dizia que a cama não era confortável, e eu achei que a cama era estreitinha, então eu também achava que era a cama. E aí eu comecei a perguntar para as enfermeiras se não tinha como colocar ele numa cama mais larga, uma cama um pouco mais confortável, né, para ele tentar dormir. Aí a enfermeira falou assim que vagar um leito, a gente leva ele. Ok, quando foi lá para umas 4 horas da tarde, vagou um leito, né, porque ele estava numa sessão do hospital e ele passou por uma outra sessão. Nessa sessão vagou um leito confortável, uma cama grande. Nossa, cabia até 2 pessoas naquela cama que meu pai ficou. E mesmo assim ele não conseguia dormir, porque ele falava que ele estava com medo. E eu falava para ele, mas você não precisa ter medo. E eu também tinha medo de dizer para ele, não, pai, do outro lado todos os seus parentes estão te esperando. Você vai nascer para uma nova vida. E quando nós nascemos aqui nessa vida, a família toda está esperando por nós, né? É uma alegria o nosso nascimento. E o nascimento para a vida após a vida também é uma alegria. Temos parentes que estão nos esperando do outro lado. Eu acredito piamente nisso. Quem não acreditar, tudo bem, eu respeito. E aí, ele foi pro outro leito, mas ele não conseguia dormir. Aí eu percebi que ele já estava delirando. Ele pedia para mim tirar os sapatos dele, mas ele não estava de sapato. Ele perguntava se o meu irmão já tinha chegado para ele ir embora, sabe? Aí ele queria levantar da cama. Aí eu entendi que ele já estava, acho que ele já estava delirando mesmo, né? E ali teve uma pequena fração de minutos que ele encostou a cabeça e ele conseguiu dormir um pouquinho. Nesse momento, eu me concentrei, eu abaixei a minha cabeça e eu fiz uma oração para Deus. E eu falei assim para Deus, que Deus me ajudasse a resolver aquela situação, que eu gostaria muito de voltar com meu pai para casa, mas que fosse feita a vontade dele. Que eu ia tentar entender, né? Mas que ele me ajudasse naquele momento, porque o meu pai, ele não conseguia dormir, ele não conseguia respirar, ele não conseguia fazer mais nada. Então eu pedi, Deus, por favor, me ajuda a resolver esta situação. Nisso, o meu pai se mexeu, eu despertei daquele pequeno momento de oração, e me voltei para o meu pai para ver se ele precisava de alguma coisa, se ele queria alguma coisa. Nisso eu vejo entrando um médico. O médico ele já estava quase do meu lado, eu nem vi ele entrando pela porta. E eu reparei que ele era um médico muito branco, com o olho muito azul. Eu nunca tinha visto uma pessoa com o olho tão azul daquele jeito, e isso me chamou muita atenção. E aí, rapidamente, eu olhei no jaleco que ele tava para ver como era o nome dele, para ver de que hospital que ele vinha, se ele era residente, o que ele era. Mas eu não consegui ver nada. Eu sei que tinha algo escrito no jaleco dele, mas eu não consegui ver. Aí ele pegou, apertou a minha mão, ele se apresentou, ele falou o nome dele, mas, gente, eu não lembro qual era o nome dele. Eu não lembro. Porque eu acho que naquela empolgação de ver um médico... Porque os médicos lá, eles passavam a noite. E à noite eu não fiquei com meu pai, eu ficava durante o dia. O meu pai ficou quase 3 dias internado. E aí quando eu vi aquele médico, nossa, eu fiquei tão aliviada. Eu fiquei tão feliz de ver o médico, porque eu pensei, agora vai resolver. Não que ele estivesse sendo maltratado, não. As enfermeiras tinham muito cuidado com ele, mas eu pensei, o médico vai resolver o problema do meu pai. Aí ele pegou, ele perguntou o meu nome, ele perguntou o nome do meu pai. Aí eu falei pra ele, olha doutor, eu tô achando o meu pai com as pernas muito geladas, os joelhos estão muito inchados, os pés estão muito inchados, não é normal, eu falei pra ele. Aí ele realmente, ele apertou assim nos joelhos do meu pai, apertou no pé e falou, realmente, tá muito gelado mesmo. Aí ele mediu o pulso do meu pai, aí ele pediu licença para fazer o teste com o celular na íris do meu pai, sabe? Foi bem lentinho que o meu pai seguiu, quase nada.
E aí ele virou para mim e falou o seguinte: não se preocupa, eu vou resolver para você essa situação. Meu pai se mexeu novamente, e aí eu me voltei pro meu pai. Quando eu olhei do lado, o médico já não estava mais. Aí eu pensei, não, deixa eu ver se ele tá olhando outros pacientes, porque tinha muitos pacientes lá na sala. Olhei, ele não tava. Não tava olhando outros pacientes, ele só veio, olhou meu pai e foi embora, ele sumiu. E aí, o meu pai tava com um negócio de oxigênio, ele jogou o oxigênio pra longe, sabe? Não quis, ele falou, eu não quero mais. Ele falou bem assim, bem baixinho, eu não quero mais. E nisso, ele encostou a cabeça assim no colchão e eu percebi que ele deu aquela leve cochilada. Tá, e aí eu fiquei ali, sentada ali de frente pra ele. Nisso ele deu uma despertada assim, ele abriu bem o olho dele, ele abriu um sorriso enorme e ele olhou pra porta. Na hora que ele sorriu e ele olhou pra porta, eu pensei, a minha mãe conseguiu vir ver ele, porque a minha mãe não tinha visto ele os quase 3 dias que ele ficou internado, né? Porque ela já tava já tava idosa aí, né? Achamos melhor que ela não fosse ver ele. Eu e meus irmãos achamos melhor. Não, deixa que nós cuidamos dele, nós vamos trazer ele para casa. Foi assim que nós falamos para minha mãe. E ele sorriu. E na hora que ele sorriu, eu olhei para a porta para ver quem estava entrando, mas não tinha ninguém. E aí eu perguntei para ele: pai, quem você viu? Você tá sorrindo para quem? Ele olhou para mim. O olho dele ainda estava bem aberto, ele sorriu para mim e ele virou a cabeça assim e dormiu. E ficou ali, ele estava dormindo, para mim ele estava dormindo. Nisso veio médicos, já veio enfermeira, já pegou o pulso, não encontrou mais o pulso dele, já fez um teste lá para ver o oxigênio dele já estava baixíssimo. Aí eles falaram assim para mim, ele precisa ir para UTI. Na hora que falaram ele precisa ir para UTI, eu fiquei feliz, porque eu pensei, na UTI ele vai ser melhor cuidado ainda. E aí levaram meu pai para UTI. Como eu tinha certeza que não eram os últimos momentos do meu pai, eu não dei tchau para ele. Eu não disse até mais, até logo, já eu volto, eu não disse nada, porque eu tinha certeza que o meu pai ia voltar para casa. Então, de todo esse momento que eu vivi com meu pai no hospital, esse é o que eu me arrependi um pouco, que eu não dei tchau para ele, né? Não dei tchau, pai, porque eu tinha certeza que ele ia ficar bem, sabe? Ele ia ficar aqui com a gente, porque meu pai ele tinha boa saúde. Meu pai corria na pracinha todos os dias, eu não tenho esse pique. Enfim, foi pra UTI. Aí os médicos falavam que da UTI eu não podia mais acompanhar ele, que eu fosse pra minha casa, que eles davam notícia. Isso já era umas 5 e pouco, já era quase horário de troca de visita, né? Troca de quem fica, ou troca de acompanhante. Eu fui embora pra minha casa, cheguei na minha casa, conversei com minha mãe, com meus irmãos, falei o que tinha acontecido. E tá, quando foi umas 9 horas da noite, eles me ligaram do hospital. Aí o que eu pensei? Estão me ligando para dizer estão me ligando porque eles querem que eu vá até o hospital para assinar para eles que o meu pai precisa receber sangue, porque o meu pai ele veio numa sequência de anemia e antes, um mês antes ele recebeu sangue, né? Então foi isso que eu imaginei. Quando eu cheguei lá, não. Eu cheguei lá, infelizmente eles avisaram que o meu pai tinha falecido, que ele tinha feito a passagem mais ou menos no horário das 6h30. Foi o horário, basicamente, que ele foi para UTI. Eles foram tentar entubar, o coração não resistiu e ele partiu. Foi no trem azul, como ele mesmo dizia. E foi um momento muito triste, aquele momento que a gente tem todos aqueles processos de reconhecer, aí vai fazer caixão, coroa de flores, todo esse processo. No dia seguinte, fomos pro velório do meu pai, né? Tá, muitas pessoas foram ver ele, foi um velório muito bonito, sabe? Os amigos dele estavam lá, eu achei muito bonito isso, né? E
eu fiquei o tempo todo pensando, né, onde será que ele tava, com quem ele tava, quem será que veio levar ele, né? Aí eu lembrei daquele momento que ele sorriu e eu pensei, então aquele momento foi o momento que ele foi. Alguém veio buscar ele e ele ficou muito feliz. E no meu coração eu imaginava, eu acho que foi o pai dele, ele gostava muito do pai dele, meu avô, Pedro Santana. E aí, no momento de levar o meu pai, levar o corpo do meu pai para enterrar, eu estava conversando com duas amigas, né? Elas falaram que elas não gostavam de ver aquela parte, eu super entendi. Falei, tudo bem, já foi uma maravilha vocês duas estarem aqui comigo nesse momento. E aí eu olhei, entre elas tinha um homem. Este homem tinha o cabelo comprido, tinha uma barba, o cabelo dele era um cabelo assim, mais ou menos na cor do meu, meio amarronzado. A roupa dele era parecida uma túnica, parecia que ele estava de vestido, tinha algo que passava por cima, assim, daquela túnica dele. Eu olhei e eu pensei, pode ser o guia de alguma das minhas amigas, e eu não reconheci quem era. Aquele homem que estava entre elas sorriu para mim e sumiu. E eu pensei, é um guia das minhas amigas. Tá, fizemos todo o processo, enterrou, beleza, voltamos para casa, nos despedimos da família que veio. Gratidão a todos que estiveram nesse dia conosco, foi maravilhoso. Maravilhoso que eu digo assim, meus amores, maravilhoso no sentido de conforto, né? Porque quando alguém que nos é caro vai embora, a família precisa de um abraço, precisa de acolhimento. Então, foi um momento de acolhimento dos irmãos dele, irmãos da minha mãe, todos que fizeram parte dessa caminhada junto com ele, né? Eu sou grata por isso também. E aí, durante a noite, quando eu deitei para dormir, eu acredito que eu tive uma canalização, que é assim que se chama. Eu estava deitada na minha cama, aí, num momento, abriu-se uma luz muito clara do teto. A luz vinha do teto diretamente aqui na região aqui da minha cabeça. E de lá, eu comecei a ver, parecia umas bolinhas. Eu não sei te explicar se eram umas bolinhas, mas era algo que estava como se fosse algo descendo ali naquela luz. E aí veio uma voz, e a voz falou assim: você não me reconheceu? E aí eu fiquei pensando, não, eu não te reconheci. E aí ele falou assim, eu sou Sananda. E aí na hora que ele falou que ele era Sananda, eu falei, meu Deus, eu não reconheci Sananda. E aí ele falou assim, não tem problema. Eu sempre estive aqui, eu nunca fui embora. Basta vocês vibrar no amor. Se vocês vibrarem no amor, vocês vão sim me ver e me reconhecer. E passou aquela canalização, aquela luz fechou e eu dormi. E no outro dia eu acordei e eu fui ver quem é Sananda. E aí Sananda é um dos nomes de Jesus Cristo. E eu achei lindo, maravilhoso essa mensagem. E eu pensei, mas eu não sou ninguém especial. Eu não sou ninguém importante. Mas é como ele mesmo disse. Ele nunca foi embora. Ele tá aqui. Basta que todos nós vibremos no amor. O amor é a chave para todas as nossas respostas. Com o amor, a gente conquista muitas coisas, né? O amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Sananda. E eu sou grata por isso também. E eu falei, eu nunca vou contar isso pra ninguém, porque as pessoas não vão acreditar que eu realmente vi Sananda. Mas o meu guia falou, conta sim, não tem problema. Conta, esse relato vai ficar gravado
para quando eu já estiver ali com os meus 120 anos, que eu já não lembrar mais dessa história. E se ainda nós tivermos redes sociais e YouTube, eu não sei como que vai ser, né? Daqui mais 60, 70 anos. Aí eu venho aqui nesse relato e lembro desse momento que eu vivi com meu pai, que foi o último dia dele aqui na Terra, mas que eu já sei que ele tá muito bem, eu já sei onde ele está e eu já sei o que ele está fazendo, porque eu acredito nisso. Possa ser que seja tudo uma ilusão, mas eu acredito. E quando chegar o meu momento também de pegar o trem azul ou chamar a minha nave, talvez eu tenha a resposta para tudo isso que aconteceu. E eu deixo esse meu relato, foi um pouco comprido, mas eu quero que vocês saibam que Sananda, Jesus, Oxalá e tantos outros nomes que ele tem no nosso planeta, e ele é o regente do nosso planeta, Oxalá, né? Que ele nunca foi embora e ele está aqui conosco. Basta que nós vibremos no amor. E no dia lá do velório do meu pai foi sim para mim um dia de muito amor. Eu nunca imaginei que eu ia passar por este momento, porque a gente não imagina. Para mim, meu pai, minha mãe, graças a Deus, ainda está por aqui, mas para mim, meu pai era eterno. A gente tinha combinado que a gente ia fazer uma festa quando ele tivesse 100, quando eu tivesse 70. Porque quando eu nasci, meu pai tinha 30 anos, né? Mas ele foi antes. Foi como Deus decidiu, né? É assim que eu acredito. É Deus que sabe das coisas. Cabe a nós aceitar, né? E hoje eu converso com meu pai, eu sei que ele está num bom lugar e eu fiquei sabendo quem foi que foi buscar ele. E realmente me foi confirmado que quem esteve lá naquele dia para levar ele para vida após a vida foi o pai dele, o senhor José Pedro Santana. Gratidão. Curta, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa suas dúvidas. Vocês também já presenciaram Sananda, já avistaram Sananda? Porque ele tá aqui, ele está entre nós, ele nunca foi embora. Axé, namastê, gratidão pela minha ancestralidade, sabedoria e conhecimento para o futuro. Até a próxima, meus amores.